filtro de Instagram ou de TikTok? R$ 35? R$ 100? R$ 200? R$ 1.000? R$ 10.000? R$ 100.000? R$ 1.000.000? Calma que eu vou te falar valores sim. Mas não é tão simples. Eu preciso justificar esses valores antes para você, aqui nesse vídeo. Então, assista até o final. Eu prometo, vai valer muito a pena. Só um adendo aqui, tá? Esse vídeo todo e tudo que eu vou falar aqui é baseado única e exclusivamente na minha opinião. Não tem certo, não tem errado. É só a minha opinião. E você tá livre para discordar dela. Aí nos comentários só vamos manter o respeito, ok? Então bora lá. Para a gente seguir o nosso raciocínio aqui, a gente precisa entender a diferença entre três itens muito simples, tá? Que são ferramenta, produto e serviço. Vamos imaginar um cenário hipotético que acontece no nosso cotidiano, né? Você contratou um profissional, um eletricista, para instalar uma tomada simples na sua casa. Então, dentro dessa dinâmica, a gente tem o eletricista que vai, né, colocar a tomada na sua casa, ele vai prestar um serviço, ou seja, ele vai prestar uma mão de obra, certo? A gente tem a ferramenta, que seria uma chave Phillips, seria um alicate de corte, uma fita isolante, todas essas coisas são ferramentas. E a gente tem o produto. O produto é a tomada em si, né? Nesse caso aqui, seria uma instalação de uma tomada simples. Agora vamos supor que esse eletricista te cobrou R$ 100 por essa instalação dessa tomada. De maneira superficial, a gente consegue dividir esses R$ 100 dentro desses três itens que eu falei para vocês, entre produto, serviço e ferramenta. Então vamos começar primeiro pela ferramenta, né? A gente coloca um valor nada a ver aí, tá? Mas vou colocar aqui um valor de R$ 10. É o que teria de custo nas ferramentas de um serviço desse. A gente teria a mão de obra, e a mão de obra aqui custaria R$ 60. Vamos colocar R$ 60 na mão de obra, que é o serviço, ok? E a gente tem o produto, né? Que é o preço da tomada. No caso aqui é uma tomada simples. Se você for ver Mercado Livre ou qualquer coisa, uma tomada simples vai custar nas faixas dos R$ 20, R$ 30. Vamos colocar R$ 30. E aí a gente vai finalizar esse serviço custando R$ 100. Ok? Guarde essas informações. Agora imagina o seguinte cenário, tá? Você contratou o mesmo eletricista também para instalar uma tomada, só que agora é uma tomada premium. É uma tomada com espelho preto, com botão retroiluminado e tudo mais. Mas o trabalho de instalação é o mesmo. E aí, dessa vez, ele te cobrou aí R$ 140. Vamos dividir o valor dessa instalação? Então vamos lá. Vou colocar aqui então a ferramenta. Ele usou as mesmas ferramentas, porque apesar de ser uma tomada, né, premium, é o mesmo trabalho para instalar ela, ok? Então são as mesmas ferramentas. Vamos colocar os mesmos R$ 10 para a instalação. E como o serviço é o mesmo, aqui a mão de obra dele também ficou em R$ 60, ok? Porque é o mesmo serviço. Porém, ele cobrou 140 dessa vez. Ou seja, R$ 40 a mais do que antes. Então, antes ele tinha uma tomada simples de R$ 30. Agora essa tomada premium, ela tem 30, 3, 4, 5, 6, 7. É uma tomada de R$ 70. O que você conseguiu reparar dessas duas dinâmicas? Qual que é a diferença delas? O único valor que subiu é o valor de produto. Porque o produto é mais caro, apesar do serviço ser o mesmo. Agora você entendeu a diferença dessas três coisas e entendeu, né, que quem conseguiu subir de valor aí foi o produto, não foi o serviço e nem a ferramenta, ok? Vai ter gente que vai falar assim, Kevin, mas tem um alicate que custa 40, outro que custa 100. Tá, mas aí o alicate nesse sentido, ele está sendo um produto, não está sendo uma ferramenta, ok? Porque você está vendo o valor de comprar um alicate melhor do que o outro. Aí é produto. Eu tô falando no escopo geral de quando você vai contratar um serviço, beleza?
Então, fique com essa informação na mente que ela vai fazer mais sentido daqui para frente. Agora vamos colocar essa mesma medida que a gente fez para analisar o trabalho do eletricista no nosso trabalho na hora de criar e vender um filtro, seja de Instagram, de TikTok, ou de Snapchat, ou WebAR, qualquer um desses. Vamos colocar a mesma dinâmica que a gente fez lá no nosso cenário. O que seria as ferramentas para executar o nosso trabalho? A gente pode colocar o computador, o mouse, o teclado. A gente pode colocar o nosso celular, porque a gente usa ele para testar. A gente pode colocar a internet, os softwares, pacote Adobe. Isso eu tô falando coisas que tem custo, mas tem coisas que não tem custo necessariamente de dinheiro, mas de tempo, né? Como, por exemplo, os softwares gratuitos, que exigem estudo, né? O Metaspark, o Blender, o Effect House, Lens Studio, Unity, programação e etc, e etc. Tudo que é isso aí que a gente usa para trabalhar seriam as ferramentas. E o serviço? O serviço, ele vem, né, da parte que seria a nossa mão de obra nesse caso. Então, vem desde o atendimento ao cliente, desde responder e-mail, desde explicar para ele o que é realidade aumentada, desde explicar como é que funciona a plataforma, quanto tempo demora para aprovar, etc, etc, até a hora de manusear, né, o software para a criação de efeito, né? Então, criar todas as lógicas, criar as texturas, criar, né, a experiência como um todo de realidade aumentada, isso é o serviço. Mas o que seria então o produto? O produto é o que você entrega no final. É isso mesmo. O produto, nesse caso aqui, é o próprio filtro. O filtro é um produto. É isso que você vai ter que pensar a partir de agora para começar a cobrar pelos seus trabalhos. Esse é o ponto que a maioria dos criadores erram na hora de cobrar pelos seus trabalhos. Eles tratam seus trabalhos como prestação de serviço e não como produto. E o que isso significa? O serviço tem como base de cálculo para você criar um preço para o seu serviço tempo e demanda. Como assim? Por exemplo, eu posso pegar 2 trabalhos para serem entregues na mesma semana e aí eu cobro R$ 20 a hora que eu estou trabalhando nesses trabalhos especificamente. Só que a minha demanda aumenta, ou seja, tem mais gente querendo filtros. E aí de 2 trabalhos por semana eu passo a ter 15. Só que eu não dou conta de fazer esses 15. Então o que eu faço? Eu aumento o valor da minha hora, né? Porque daí a demanda vai baixar um pouco, mas eu vou ganhar mais pelo tanto de trabalho que eu estou fazendo. Você percebe que essa dinâmica, que é a que a maioria das pessoas usam, ela valoriza mais o tempo de trabalho do que o resultado do seu trabalho? Consegue entender isso? Você acha que isso faz sentido? Você já pagou mais caro por um produto porque ele demorou mais tempo para ser feito? Vou te dar um exemplo muito simples, tá? A gente tem um tênis da Nike, que é um tênis caro. Você acha que por ele ser mais caro, ele demorou mais tempo para ser feito do que um tênis da Renner, que não tem marca? Qual dos dois você acha que demorou mais tempo? Sabe qual é a resposta? Não importa, porque não é por isso que a gente paga mais caro no Nike e mais barato no Renner. Não é porque demorou mais tempo para ser feito do que o outro. Concorda comigo, né? Isso acontece porque os produtos têm uma coisa que a gente chama de valor agregado. Se a gente pensar de maneira literal, todo tênis é um tênis. São amontoados de tecidos costurados num formato que vão se encaixar em pés. Então, qual é a diferença de um para o outro? São vantagens e soluções de problemas. Quando eu digo problemas, são só demandas das pessoas, tá? Como, por exemplo, coisas tecnológicas, conforto, estilo, status, pertencimento, durabilidade. Você realmente acha que todo mundo que compra um Air Jordan tá comprando porque ele foi feito mais rápido ou mais demorado? Ou porque ele é melhor do que outros tênis? Ou você acha que estão comprando porque ele é estiloso? Ou porque ele faz parte de um grupo ao qual você se identifica?
como por exemplo a galera do basquete, eu me identifico com a galera do basquete, esse tênis representa tudo que eu me identifico, então quando eu estou com ele, eu faço parte desse grupo. O que você acha que faz mais sentido? Agora você está entendendo que a gente paga muito mais pelos valores agregados de um produto do que pelo serviço de criá-lo. Entende isso? A gente compra tudo que está em volta, menos o serviço que foi feito para criar. Isso não é tão valorizado. Isso é importante para você entender que os valores não são tão literais. Por isso que sempre que vocês me perguntam quanto que eu devo cobrar e tal, eu vou responder, depende. Porque eu não sei qual é o valor agregado que tem nisso. Agora eu vou fazer uma provocação para vocês. Eu expliquei tudo isso para vocês. Será que você consegue, né, transportar isso para o nosso universo de filtros? Se a gente vende um filtro, o que esse filtro tem de valor agregado? E eu sei que a maioria das pessoas vai responder a pior das respostas, porque eu já vi gente usando isso como argumento de venda em rede social. Uma coisa é você ter um produto, ele tem um valor agregado, né? E esse valor realmente existir. Outra coisa é você inventar um valor agregado ou relacionar coisas que não têm relação para concluir uma venda, ok? Eu vou dar um exemplo aqui, você já deve ter visto isso e talvez você que esteja ouvindo isso pense assim também, então eu vou convidar você a refletir um pouco sobre isso. Itens que as pessoas usam como argumento de valor agregado para filtro, que você não deve usar. Eu vou falar um por um e vou falar o porquê que você não deve usar. Tenha o seu próprio filtro. Esse é um argumento de venda usado em vários mercados, né? Principalmente para mercados de coisas personalizadas ou coisas únicas. Então muita gente vai ver isso num anúncio de venda de um imóvel, seja uma casa ou seja um apartamento. Tem a sua própria casa, o sonho da casa própria. Só que nesses casos são itens de venda única, na maioria das vezes. A maioria da população das pessoas no mundo que compram uma casa, compram apenas uma casa. Então, você tem que convencer essa pessoa a fazer uma compra única e de valor muito alto. No nosso caso de filtro, não faz sentido a gente induzir as pessoas a comprarem um único filtro, porque elas podem ter quantas elas quiserem e a gente quer que elas tenham vários para serem clientes recorrentes, para sempre contratarem a gente. Então, se eu falo tenha o seu próprio filtro, eu já dou a entender que a pessoa, né, ela precisa ter um. Vira uma coisa de tipo assim, eu só quero ter um filtro no meu perfil porque é legal e outras pessoas vão ter. Ela não sabe para que aquilo serve, ela não sabe qual a vantagem de ter aquilo, ela não sabe nem o que é aquilo. Vira uma coisa de tipo, é legal, eu quero ter o meu também. Sabe? Então esse não é um bom argumento de venda, você vai atrair clientes tóxicos, na sua maioria, ok? Aumenta o seu engajamento. Primeiro de tudo, filtro não aumenta engajamento de ninguém, porque as coisas não estão correlacionadas, ok? Os filtros, eles são feitos para outras pessoas usarem nos perfis delas e compartilharem o seu filtro e fazerem outras pessoas usarem. Então as pessoas, elas engajam sim com o filtro, mas elas não vão engajar com a sua página e nem com o seu perfil por causa dele. Dependendo da estratégia que você utilizar, pode até ser que funcione, se você relaciona isso com uma promoção, ou com uma hashtag, ou com algum desafio e etc. Mas por via de regra, de maneira literal, um filtro não aumenta o engajamento de nenhuma página. Não aumenta, tá? Então esse é o problema, porque isso não só é um argumento ruim de venda, como é uma mentira. E qual que é o problema de mentir? Né? Mesmo que você não saiba que você está mentindo ou falando uma informação errada. O problema é que depois que você entregar o filtro para o seu cliente, vai passar um tempo, o engajamento dele não aumentar, ele vai botar a culpa em você e vai achar que você enganou ele. O cara falou para mim que ia aumentar o meu engajamento e meu engajamento não aumentou. E aí ele não vai botar a culpa em você, ele vai botar a culpa em filtros. Ele vai falar, filtros não servem para nada, porque tudo que você usou para vender para ele não foi concretizado, entende? Aumenta o número de seguidores, atrai novos seguidores. Pode ser sim
que o seu filtro atrai seguidores. Mas sabe quais os filtros que mais atraem seguidores? Os filtros de criadores de filtros. E as pessoas seguem eles para verem mais filtros desses criadores de filtros. No geral, não traz mais seguidores. Pode até ser que traga, igual eu disse para você do engajamento, dependendo da estratégia que você fizer, dependendo do tipo de filtro, etc. Pode ser que sim, mas essa não é a função de um filtro. Você não faz um filtro para aumentar seguidores. Você faz pela experiência, etc. Eu vou falar os valores agregados ali para frente, mas o objetivo não pode ser seguidores, porque senão não importa o que você vai fazer. Só importa ganhar seguidores. E tem que importar o que você vai fazer, porque é isso que a gente está vendendo, é o produto. O produto tem que importar, ok? Tá, Kevin, você falou tudo isso, mas quais seriam então os valores agregados de um filtro? E eu vou responder a mesma coisa que eu respondo para vocês quando vocês me perguntam quanto cobrar. Depende. E por que que depende? Se a gente fala de produto com valor agregado, vamos falar de novo de tênis, né? A gente tem o tênis da Nike e o tênis da Adidas. Os dois são caros, mas são produtos diferentes. Cada um vai ter o seu valor agregado, porque cada um atinge um nicho diferente e atinge um objetivo diferente, um tipo de pessoa diferente, um tipo de estilo diferente. Então os valores agregados vão ser diferentes. Por isso que depende do objetivo do seu cliente. Por isso que cada venda tem que ser feita individualmente. O valor agregado tem que ser feito para cada projeto em específico que você fizer. Você não pode colocar os valores agregados de maneira genérica para todos os filtros que existem. Cada um vai ter o seu valor agregado, especificamente mirando no seu objetivo, ou melhor, no objetivo do seu cliente. Por exemplo, vamos supor que um artista plástico que faz quadros, pinturas, te contratou para fazer um efeito de realidade aumentada que expanda, né? Que ele, quando você aponta para a arte dele, o usuário vai ter uma experiência de realidade aumentada. Qual seria o valor agregado que você ia oferecer para esse cliente? É aumentar seguidor? É engajamento? Nada disso. Você vai oferecer para ele uma expansão da arte dele. A arte dele até então era um quadro estático. A partir do momento que você fez um efeito de realidade aumentada, agora ela tem 3D, agora ela pula da tela, agora ela causa outras experiências sensoriais e artísticas que ela não causava quando ela era só uma estática. Então, você deu outra dimensão para essa arte. Inclusive, o filtro passa a ser um valor agregado para essa arte. Entende o que eu falei? Essa foi uma forma que eu venderia isso para um artista plástico. Pode ver que eu não falei de seguidor, eu não falei de engajamento, eu não falei de quanto tempo ia demorar para fazer, eu não falei do tanto de trabalho que dá para fazer, nada disso. Eu falei o que que isso ia adicionar para o objetivo dele, que era expandir a arte dele. Esse é um exemplo, tá? Um exemplo muito parecido, que não é hipotético, ele é real, é o perfil da Kemily, né? Que a gente chama ela de Kemi. Ela cria filtros de Instagram como todo mundo, mas ela atingiu um nicho bem legal, que é um nicho de livros, livros nacionais e coisas do tipo, onde ela começou fazendo como fã, filtros que interagem com capas de livros que ela gosta, e muitas escritoras e coisas desse tipo foram atrás delas, e isso virou trabalhos que ela faz para livros de verdade, de maneira comercial. E aí o livro, ele, né, vira outra coisa agora. Além de ser um livro comum, ele tem uma outra experiência ali que traz algo até de maneira colecionável e compartilhável para quem comprar o livro. Porque uma coisa é você tirar uma foto comum do livro, eu comprei esse livro aqui. Outra coisa é você pegar um livro de uma história medieval, por exemplo, e ele aparecer um dragão saindo de dentro do livro. É muito mais legal, né? Fala sério. Então isso traz um valor agregado para o livro e é uma forma aí, né, um nicho de mercado que a Kemi conseguiu atingir e trazer um valor agregado não só para esses livros, mas para o trabalho dela, porque o que pode ser um argumento de venda dela? Porque, por exemplo, eu não tenho o hábito de ler livros. Não tenho.
Então, para mim, seria muito mais difícil ter essa sacada de ter ideias para criar coisas para esse livro. Ela adora livro, então eu já vi ela até postando que para ela é muito legal fazer esses trabalhos, porque ela está conhecendo livros novos e aí ela lê os livros novos e tem ideias. Então ela consegue trazer um valor agregado para essa experiência, que é ela é uma pessoa que lê, ou ela já é até fã de algum livro. Então a experiência que um fã vai fazer vai ser muito melhor do que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Ou seja, isso é um valor agregado. Só por isso ela já poderia cobrar mais do que eu, por exemplo, que não leio livros. Enfim, vamos começar a falar de número? Agora que você entendeu, né? Eu justifiquei para você como que funciona a maneira que eu enxergo, tá? Lembrando que é a minha opinião na hora de você cobrar, de fazer um orçamento. Vamos botar isso em número. Aqui vai ser de maneira superficial. Você vai ter que fazer do seu jeito aí, tá? Mas isso aqui vai ser uma base muito boa para você sair do zero e começar a cobrar de maneira que faz mais sentido pelo seu trabalho, ok? Então vamos separar os valores aqui, né? Todos hipotéticos, ok? Mas baseado na minha experiência, ok? Então vamos começar primeiro definindo o valor de ferramentas. Eu vou colocar vários custos aqui. Então, computador. O meu computador, ele vale mais ou menos 10 mil reais, entre 10 e 15 mil. Mas vamos considerar não o valor que um computador vale por inteiro. Não faz sentido você cobrar em todo o trabalho que você faz um computador inteiro. A gente vai cobrar um valor de manutenção média. Então, todas as vezes que o meu computador quebrou, quanto que eu gastei? A gente soma esse valor, divide pelo número e chega numa média. A minha média, por exemplo, de manutenção do meu computador é de 500 reais, ok? Então, 500 reais é o valor de manutenção média do meu computador. Então anota aí, 500 reais de manutenção média. Vamos colocar internet. Hoje de internet eu pago uma cerca aí de 90 reais, 94 reais, mas vamos arredondar para 90 reais. Ferramenta, eu uso o pacote Adobe e eu pago 140 reais, acho, por mês. Eu tenho o meu Drive, eu uso o Drive da Microsoft, que é o OneDrive, eu pago 40 reais por mês. E tem mais coisa, mas para a gente fazer o nosso cálculo aqui, esses valores já tá bom, tá? Só para você usar como base. Somando tudo isso, dá uns 770 reais. Devo cobrar esse valor no valor final? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse valor por 30, porque aí a gente vai ter uma média de quanto custa para a gente trabalhar por dia. É uma média, porque tem mês que tem 31, tem mês que tem 30, mas vamos dividir por 30. Então, ali se a gente dividir 770 por 30, vamos arredondar aí, vai dar uns 25 reais por dia. E aí eu posso dividir por 8 horas de trabalho, que seria 8 horas de trabalho por dia, você pode usar o valor que você quiser. Daria uns R$ 3,25, vamos arredondar aí para uns 3,50, ok? Então é isso. Esse é o valor que a gente tem no final, aqui nesse cálculo que eu fiz. R$ 3,50 por hora eu tenho só de custo de trabalho, tá? Então eu gasto isso para trabalhar. Então eu tenho que ganhar no mínimo mais do que isso, porque isso aqui eu tô pagando para trabalhar, ok? Então, quando você vê pessoas vendendo filtro a 10 reais, por exemplo, e ela tem, sei lá, 3 reais de custo, você vê que na verdade ela tá vendendo por 6,50, ok? Agora aqui o serviço, né, que é a mão de obra em si. Esse valor, ele acho que tem que ser mais baseado na demanda e na sua realidade, tá? Quanto que é o seu custo de vida e etc. Mas pra gente não sair de mãos vazias aqui, eu vou fazer baseado no nosso salário mínimo brasileiro. Então o salário mínimo, que é R$ 1.412, pelo menos na data que eu tô gravando isso. E vamos supor que você trabalha 44 horas semanais, que seria aí as 8 horas por dia, né? Daria 176 horas por mês. E se a gente fizer a mesma conta, né, de dividir o valor do salário pelas horas, blá, 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 a gente vai ter o valor por hora de serviço, ou seja, de mão de obra, R$ 8,00 a hora. Então a gente já soma aqui os custos, ok? Então de custo, a gente tem R$ 3,50 mais R$ 8,00 de serviço. Então a gente já pode aí, né, a gente já tem R$ 11,50 a nossa hora. E uma coisa importante para você pensar também, né, é que se o tanto que você cobra hoje, se você fizer esse cálculo e ver quanto você está cobrando por hora, se for menos de R$ 8,00, você está ganhando menos que um salário mínimo
que já é pouquíssimo, tá? E o trabalho que a gente faz como criação de filtro, ele exige estudo, né? Não é qualquer um que consegue fazer filtro. Não é qualquer um que sabe o que é realidade aumentada. Você tem que ter, no mínimo, já uma educação acima da média para você saber usar o computador e saber usar a internet. Hoje em dia não é todo mundo que tem computador em casa. Então, é só nisso aí. E eu aposto que você que está vendo esse vídeo aqui, você já viu horas de vídeo, de tutorial meu, inclusive, já ouviu por horas as minhas falas, já testou, já errou muito, já passou raiva com o cliente, etc. Você acha mesmo, né, que você aí agora, que você tem conhecimento de lógica, de software, de design, de rede social, de internet, você acha que a sua hora vale menos do que R$ 8? Eu tenho certeza que não. O trabalho que a gente faz, ele é comparado a um trabalho de desenvolvedor, de programador. E se você for pesquisar, vai ver que a média de salário de um desenvolvedor é de R$ 3.000, o que daria o dobro de um salário mínimo e daria umas R$ 17 a hora. Só que esses profissionais, eles são parte de uma equipe. Então, geralmente, eles fazem uma parte só da cadeia de um serviço, né? Ou seja, ele não vai precisar fazer atendimento, ele não vai precisar emitir nota, ele não vai precisar responder cliente fora de horário, ele não vai precisar fazer orçamento. Ele faz só a parte dele. A gente, né? Eu, você, como freelance, a gente faz muitas funções. A gente faz tudo isso que eu falei que um programador não faz. E ele ganha 2 salários mínimos, em média. E você vai cobrar menos de R$ 8 por hora? Tem certeza? Eu tenho certeza que você não merece ganhar menos do que R$ 8 por hora. Então, pensando nisso, que você está num cenário de freela, onde você tem que exercer várias funções, onde você tem que trabalhar em horários ruins e etc, tem que responder cliente, blá blá blá, eu aumentaria esse valor da sua hora aí. E eu sugiro, tá? Uns R$ 27 a hora. Ok? R$ 27 a hora. Que daria, se a gente fizesse um cálculo de trabalho normal, daria um salário de R$ 4.725 se você trabalhasse as 176 horas do mês por esse valor, ok? Então aqui a gente já tem dois valores, né? Seria R$ 3,5 por hora de custo e o de serviço, que é o 27 que eu falei agora. Agora vamos pensar no valor agregado de um produto. Então, vamos colocar aqui um trabalho que eu considero que demora, sei lá, 3 horas para ser executado. Então, 3 horas daria aí uns R$ 80, tá? Só de serviço, mais uns R$ 10 de custo. Aí eu multiplico, dentro da minha visão, por um valor que seria o mínimo, ok? Então, R$ 91 eu faço vezes 2,1, ok? Que daria o dobro de lucro aí, baseado no seu custo e no seu serviço. Você coloca um valor que seria quase, um pouco mais que o dobro, né? 2,1, como valor agregado, que não é nem o valor do seu serviço e nem o valor do seu custo. Ou seja, seria, entre aspas, o lucro aí, né? Então, daria uns R$ 190, a gente arredonda e chega no mínimo que eu acho que todos os criadores de filtro deveriam cobrar, que é R$ 200. Então, nesse caso, né, é só você já multiplicar direto o valor da hora, que no caso aqui seria tipo R$ 66, ok? Então você pode usar esse valor aí. Para mim, na minha opinião, R$ 66 por hora é o mínimo que você, como freelance de realidade aumentada, deveria cobrar. Mas eu não sou o dono da razão. Eu tô te dando informações aqui para você montar a sua própria estratégia. E quando eu digo hora, não é para você colocar literalmente as horas que você gasta no projeto, mas uma média que você acha que você gastaria, ok? E não necessariamente você precisa gastar isso. É só uma métrica para você cobrar pelas coisas e fazer os seus orçamentos, ok? Porque isso vai medir também a complexidade do que você vai fazer ali, ok? E esse valor de 2,1 é uma coisa que é difícil explicar, que é mais um feeling. É um feeling. Quando você vai pegando experiência e vai aumentando seu valor e vai conhecendo mais clientes, você vai pegando o feeling e esse seu multiplicador, ele vai aumentando e o seu preço vai aumentar. Mas pode ter caso, inclusive, que você pode até diminuir. Você vai perceber que esse valor não está fazendo sentido para o mercado, que você não está conseguindo colocar o valor agregado que esse multiplicador
está te dando, né? No caso aqui o 2.1. Porque comigo, por exemplo, o que acontece? Muitas vezes vem projeto para mim que foi indicação de algum aluno que pegou algum projeto e não deu conta. Então esse projeto já chega para mim com uma carga de resolver problema e com uma carga de autoridade para mim, né? As pessoas já chegam em mim como uma figura de autoridade. Ele é o cara que ensina, então ele sabe, ele vai resolver e etc. Isso é um valor agregado para mim. Eu tenho que cobrar a mais por isso, porque não é qualquer um. Outros já tentaram, tá passando por mim. A pessoa quer resolver o problema, ela quer um trabalho de qualidade, por isso que ela veio falar comigo. Então ela vai ter que pagar por isso também. E isso aqui, gente, é só um exemplo para dar um norte para você criar a sua estratégia de cobrar, tá? Que é uma coisa que eu já falei lá no grupo de WhatsApp dos membros. Inclusive, se você não sabe, existe um grupo exclusivo de WhatsApp para quem é membro pela Last Link. Okay? Então o link está aí na descrição se você quiser se tornar um membro pela Last Link. Os membros do YouTube não tem um link, um grupo exclusivo, só os da Last Link. E lá eu falei sobre o porquê que eu sou contra a criar uma tabela de preço. Porque quando você cria uma tabela de preço, você limita o tanto que você pode ganhar pelo seu trabalho. Você já vai lá e fala, ó, meu trabalho custa isso. E você não vai atrair clientes que querem coisas únicas e personalizadas. Porque você colocou na sua tabela tudo que você sabe fazer. Então você se limita. Por isso que eu dou como conselho, não usem tabela de preços. Isso vai fazer também que você atraia clientes que vão escolher os trabalhos pelo preço e não pela qualidade. A não ser que você queira só vender quantidade, tudo bem, mas se você acredita no seu trabalho, quer vender por qualidade, aumentar seu preço, aprender mais, investir mais no seu trabalho, a tabela de preços só vai te prejudicar. Pode ter certeza disso, tá? Então é isso, né? Inclusive, entra lá no clube de membros e joga essas discussões aqui desse vídeo lá no grupo, pra gente trocar uma ideia bacana. O ideal é você fazer um orçamento para cada projeto específico. Mas, para dar ainda mais um norte para vocês, eu vou... Eu fiz, na verdade, uma tabela aqui com os preços, que eu acredito que cada criador, em cada fase da carreira, deve cobrar aí um piso, tá? De quanto você pode cobrar, mais uma vez lembrando, na minha opinião. Então agora eu vou descrever cada uma dessas etapas e você vê com qual você se identifica mais e vê em qual parte dessa pirâmide você tá, beleza? Então vamos começar por eles, os montadores de filtros. Esse foi o nome que eu dei. Os montadores de filtros, eles não criam assets, eles não criam LUTs, eles não criam lógicas, eles não criam nada. Tudo que eles fazem é pronto. Seja template, seja LUT, seja textura, tudo eles compram de outras pessoas, aí eles montam filtros, ok? Pega um monte de coisa pronta e monta. Não tenho nada contra, mas se você for pensar no âmbito de concorrência, é onde mais tem gente. E onde mais tem gente oferecendo serviço, menos você consegue cobrar, porque menos você se destaca na multidão. Então esse mercado, ele tem pouco espaço porque vai ter muita gente fazendo, já muita gente montando. Inclusive sempre que eu falo dos blocks e dos templates do clube de membros, eu falo que é para ajudar vocês a fazerem as coisas personalizadas. Mas tem muita gente que não entende isso e quer template e block para fazer um filtro pronto. Não quer ter o esforço de criar absolutamente nada. E nesse caso, você vai ficar nessa parte da pirâmide, que são os montadores de filtros, e que eu acredito aí que o máximo, né, o teto do que eles vão conseguir cobrar fica entre 100 e 150 reais, ok? Eles vão focar muito mais em quantidade de venda do que na qualidade do produto. E muito menos focar em aprender e oferecer coisas novas. Muitos não conseguem sair desse status e dessa altura da pirâmide. Então se você se identificou com ela, toma cuidado, ok? Porque esse valor de 100 a 150, provavelmente na época que esse vídeo está indo pro ar, ele já deve ter diminuído. Porque
tem cada vez mais montadores de filtros. Agora a gente tem os creators iniciantes, os criadores iniciantes. Esses são caras que chegaram aqui pela curiosidade, despertaram interesse pela tecnologia, eles se interessam por tudo que está acontecendo dentro do mercado, eles assistem os tutoriais, eles testam e melhor, eles fazem projetos autorais e postam em seus perfis, tá? Não são aqueles perfis que só postam um monte de loot genérico que eles compraram aí em grupos, etc. Eles fazem os próprios trabalhos. Mas, por ainda serem iniciantes e estarem no começo, eles não conseguem proporcionar tanta qualidade técnica por experiência mesmo, ou por falta de conhecimento, que uma hora vai chegar. Esses eu acredito que já consigam cobrar entre 150 e 400 reais e tem muito potencial para subir nessa categoria da nossa pirâmide e cobrar cada vez mais, tá? Então se você se identifica como esse, continua, tá? Que você vai se dar bem. Criadores experientes, esses já têm como carreira, né, ali como criador de realidade aumentada. Esse já parou de usar tanto o termo filtro e já usa mais o termo realidade aumentada. Ele já entende um pouco mais da tecnologia, ele já está há um tempo fazendo isso, já atendeu vários clientes e consegue atender praticamente qualquer demanda que uma agência de publicidade tenha de realidade aumentada, por exemplo. Ele já deve ter alguns clientes mais fiéis e já é conhecido por um estilo, por exemplo, ou algum nicho que ele atenda e por isso ele vai ter clientes fiéis e clientes que vão chegar até eles por conta desse estilo ou por conta de indicação que ele já vem fazendo um bom trabalho. Esse é o criador experiente, ele já está no mercado há um tempo, ele já está sacando, já tem os clientes, já está fazendo uma graninha boa. Esse eu acredito que ele consegue começar cobrando 400 reais e consegue cobrar até uns 2.000 reais aí num projeto, tá? Então é bem legal. Esse aqui tem muita gente que chegou nesse nível e tá com dificuldade de ir pro próximo nível, tá? Que é para cobrar mais ainda. Então toma cuidado se você tá nessa, tá? Aqui é um pouco mais difícil de subir de nível porque você vai ter que se tornar um especialista. Agora aqui a gente tem o nível especialista na pirâmide. Esse é o nível do cara que ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem muita experiência, não só dentro dos softwares de realidade aumentada, que é o Spark, o Effect House e o Lens, mas tudo que tem em volta. Ele sabe pelo menos um pouco de 3D, ele sabe pelo menos um pouco de design, um pouco de motion, ele sabe as nomenclaturas das coisas, tá? Esse vai conseguir atender o mercado como um todo em 90% das demandas que tiver. Ele vai conseguir se virar sozinho. Muitos criadores vão ser fã desse cara pelo estilo dele, pelos trabalhos, pela qualidade técnica. Esse cara pode possivelmente dar aulas, mentorias, que é um nível de especialista geralmente. Esse aqui, ele acaba virando uma referência e por isso ele tem isso como valor agregado. Fora os valores agregados que ele coloca no projeto, a própria persona dele já é um valor agregado. E tudo que tiver daqui para frente também conta com isso, tá? Esse aqui eu acho que já consegue cobrar entre 2.000 e 15.000 reais num único projeto, ok? Isso existe. Eu sei por experiência própria. Então, 2.000 e 15.000 reais. Isso é bom até para você ver até onde você pode chegar. E se você está com dificuldade, tá, de sair do criador experiente para o criador especialista, eu vou te dizer que falta uma coisa que é se desafiar. Falta você tirar aquelas coisas que você sabe que você precisa aprender, mas você não usou em um projeto e começar a usar isso em projetos autorais e começar a criar coisas. E também olhar mais para o lado técnico das coisas. Por isso que eu vou, antes de falar o último nível aqui, eu vou indicar para vocês o meu curso, o Designer de Filtros, que ele é um curso com... Ele já tem mais de 20 horas de conteúdo e eu nem acabei de gravar as coisas dele ainda, tá? Mas lá eu vou passando tintim por tintim de lógica, de patch, para você aprender de fato a usar o Spark e saber de fato o que você está fazendo e criar o seu próprio raciocínio e as suas próprias lógicas, tá? Eu não ensinei a fazer nenhum jogo completo dentro do curso e teve vários alunos meus que eu vi postando job depois criando jogos, porque o curso ele tem como objetivo de te ensinar as engrenagens do Spark para você desenvolver as suas próprias lógicas. E é isso que vai fazer também você subir de nível aqui dentro dessa pirâmide, tá? Então, dá uma atenção pro curso,
ok? Dá uma atenção, ele está em promoção, está no valor super legal, o link está aí na descrição. Agora vamos para o último nível da pirâmide. O último nível da pirâmide é o nível de estúdio. Aqui a gente vai estar falando de equipes, tá? Então, hoje eu, por exemplo, trabalho na Atom Core junto com o Pedro, que vocês já conhecem, já apareceu aqui no canal várias vezes. E a gente tem pessoas trabalhando com a gente, cada uma em sua área. E aí, nesse sentido, cada um pode dar o seu máximo na sua área. Porque como não são freelances, você não precisa fazer várias funções e acabar entrando aí, né? Falta de tempo e etc. E aí você consegue ter qualidade melhor, às vezes, do que um freela, porque você consegue ter as pessoas usando os seus melhores. E aí você entra numa qualidade de estúdio que eu acredito que o preço vá, né, de um projeto de 10 mil reais até 100 mil reais, ou até mais. Né? Principalmente se a gente for falar de trabalhos internacionais, em dólar, etc., a gente pode subir aí da faixa dos 100 mil reais. É super possível e acontece mais do que vocês imaginam quando a gente fala desse mercado de estúdio. Só que para você entrar no estúdio, até para você criar um estúdio, você precisa estar no nível de especialista ou precisa ter especialistas na sua equipe, porque o mercado que paga esse valor, ele vai exigir esse nível de qualidade. E é isso, gente. É claro que o que eu disse aqui é totalmente baseado na minha opinião, falando de novo para me defender, tá? Tem gente que considera isso polêmico, falar de valor, que um vai estar falando errado, o outro vai estar falando não sei o que, blá, blá, blá. Eu usei os 4 anos que eu tenho de experiência nesse mercado específico para passar a minha visão para vocês. Mas é claro que eu aprendo muito com vocês e eu queria muito saber o que vocês acham disso. Se vocês acham que eu estou errado em algum ponto, vocês acham que eu poderia melhorar em outro, comenta aí. Mas claro, sem faltar com respeito. Tá? Não me xinguem, por favor, porque até hoje esse foi o vídeo que mais deu trabalho fazer no canal. Eu passei muito tempo pesquisando e escrevendo e lapidando para falar da melhor maneira possível para vocês. Então, a única coisa que eu peço para vocês é o like. Deixe seu like, é de graça. Se você assiste os meus vídeos, já viu os outros tutoriais e não se inscreveu, se inscreve no canal. É muito importante, tá? Você não vai receber notificação, nada disso, mas me ajuda muito ter o número de inscritos aumentando ali, ok? Então, é isso. Não esquece de dar uma olhadinha no clube de membros para você acessar os arquivos que vão te ajudar no seu dia a dia de trabalho, mas também para ter acesso aos grupos exclusivos lá e a gente bater um papo. Olha aí também, a gente tem um grupo gratuito do WhatsApp, que o link tá aí, e a gente tem também, olha quanta coisa eu tô oferecendo para vocês, o chat GPT do canal, que vai te ajudar aí também a cobrar pelos seus filtros, ok? Dá uma olhada no curso, em breve também eu vou lançar um módulo focado em vendas, né, as técnicas que eu uso, os públicos que eu atinjo. Então, vocês comprando lá, até vocês chegarem nesse módulo, ah, já não vão se arrepender, beleza? Então é isso. Fico por aqui. Finalmente esse vídeo saiu. E eu te vejo no próximo vídeo. Espero que sim. Espero que você tenha gostado. Valeu, falou. E até o próximo.